Gravando. Então, bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 20. Hoje continuamos com economia keynesiana, vamos ver multiplicador e vamos botar isso que a gente viu até agora em gráficos de oferta e demanda de crédito. Sei que vocês estão animados para fazer isso. Então, hoje também é o controle que foi dado, vocês vão entregar até hoje, né, até o meio-dia. E vocês viram, o controle é tranquilo, é exatamente em cima do tema da aula passada. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, vamos lá, vamos pular direto nisso que a gente estava vendo. O que era a aula passada? A gente começou a ver, agora a ideia é olhar a macroeconomia, a gente quer entender o funcionamento da economia do ponto de vista macro, assim, o nível de preços, em vez de ser o preço de cada produto, tem um nível geral de preços e tem o produto da economia, tem o PIB, a quantidade produzida. E aquilo está dividido em, como a gente sabe, consumo, gasto do governo, investimento, exportação e importação. Então, a gente vamos pegar essa mecânica um pouquinho mais detalhadamente, vamos fazer numa forma de um gráfico. Então, isso aqui, talvez se você não está muito acostumado com gráficos, a gente já viu vários gráficos ao longo da disciplina. Em economia, a gente usa muito esse tipo de coisa. Não se preocupe, eu vou passar aqui, tentar ser bem devagar e explicar direito isso aqui. Mas a principal coisa aqui em Introdução à Economia, embora essa análise possa ficar bastante complicada, a gente só quer pegar a coisa mais superficial, só entender o funcionamento muito básico. Então, se você primeiro vê, não se assuste assim, eu não entendo esses gráficos. O que a gente está usando aqui é só algumas coisas bem superficiais e você pensando um pouco, lendo depois a apostila, lendo o livro e revendo o vídeo, fazendo perguntas, você vai ver que você consegue entender. Então, deixa eu começar com 2 pontos bem simples de entender. São 2 premissas aqui, mas vocês vão ver que elas batem bem com suas percepção do mundo. Então, a primeira o que depende do consumo? A gente quer ter uma função consumo, a gente quer saber o que faz o consumo subir ou descer. E quando eu falo consumo, é consumo de quem? O consumo geral da economia. Tem épocas da economia que o consumo está muito alto, as pessoas estão consumindo bastante, tem épocas que as pessoas estão consumindo pouco. Por exemplo, agora, no meio da pandemia, especialmente antes, quando tinha mais incerteza ainda, o consumo estava baixo. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão poupando bastante. A renda que as pessoas recebiam, elas poupavam bastante e se pode meio que entender o que afeta isso, são várias coisas, mas o que está escrito aqui na primeira linha é que a gente vai presumir, fazer uma premissa, que o consumo depende só do nível da renda. Então, todo mundo recebe sua renda e você vai consumir uma parcela fixa da sua renda. Eu vou chamar isso de propensão marginal a consumir. Então, propensão, você tem essa propensão, é um hábito seu vem uma renda marginal, entra mais R$1.000, isso que quer dizer marginal, é uma adicional, você tem sua renda e entra uma renda adicional, entrou mais R$1.000, você vai consumir quanto e poupar quanto? Claro que na vida real isso vai variar, tem horas que você vai consumir mais, horas que vai consumir menos, depende da situação da sua vida, depende das circunstâncias, mas a economia como um todo costuma ser um número relativamente fixo. Então, eu vou dizer alguma coisa como 80%, 0,8%. Então, entra R$1.000 novos, a economia como um todo, a soma das pessoas, das firmas, do governo, vão consumir R$800, rapidamente, entrou R$1.000, rapidamente eles vão consumir esses R$800, mas os outros 200 eles pegam e vão poupar, e aquilo vira investimento. Tá?
Então, isso é bastante razoável. É uma premissa, claro, simplificadora, mas é bastante razoável. Tem países que têm uma propensão marginal a consumir muito alta. Por exemplo, a China, Japão, muitos países asiáticos têm uma propensão marginal a consumir baixa. Não sei se falei baixa, é baixa. Entra dinheiro novo, eles poupam muito. Vocês têm uma propensão marginal a consumir baixa, você tem uma propensão marginal a poupar alta. Tá. E o investimento? Do que depende o investimento? E aqui a premissa, se diria, bom, o investimento depende da renda também, porque se eu vou, né, de alguma forma vai depender da renda, mas aqui já a premissa é diferente. A gente diz que depende das expectativas dos investidores. Então, isso é meio estranho, né, quando você ouve pela primeira vez. Depende dos espíritos animais. Lembra que o Keynes falou? É quase psicologia. O que ele está dizendo depende da psicologia. Entrou mais R$1 milhão, entrou mais R$1.000. Eu sou um empresário ou uma pessoa, eu vou investir, a economia cresceu, né, que entrou, a economia cresceu, quanto que vai virar investimento? Depende se eu estou com boas expectativas, se eu acho que o futuro vai trazer, o mercado vai estar bem, vai estar aquecido, as coisas vão estar funcionando bem no país, ou, o contrário, eu posso achar que estou pessimista, está uma bagunça isso aqui, é muito arriscado investir, tem incertezas, é melhor eu não investir, tá? Então, o consumo depende da renda e o investimento depende das expectativas. Tá. Então, aqui já é o que eu tinha falado da propensão marginal a consumir, essa parcela da renda que é consumida, e aqui estão dando esse exemplo com 10 milhões, se a renda global for 10 milhões e a propensão marginal a consumir for 0,8, daí consome-se 8 milhões e os outros 2 milhões viram poupança. Viram poupança, mas pelo que a gente acabou de falar, não necessariamente essa poupança vai ser investida. As pessoas abstraíram do consumo, houve poupança, mas essa poupança só vai ser investida se as expectativas forem boas. E é aí que vai vir o desequilíbrio. O que a gente quer mostrar, todo esse exercício é para mostrar um desequilíbrio, mostrar uma visão keynesiana de que, ao contrário da visão clássica, não vai tudo se resolver no final das contas. Não vai tudo, o próprio mercado com os seus sinais de preço, escassez sendo sinalizada pelo preço, tudo no final vai se resolver no sentido de vai ser produzido uma certa quantidade, uma quantidade próxima daquela que a economia tem a capacidade de produzir, a economia vai fazer o que ela tem a capacidade de produzir, e aquilo ali vai ser consumido, aquilo ali vai ser recebido. Isso seria um equilíbrio, tudo funcionando bem. Muito sendo produzido e o que está sendo produzido está sendo consumido. O que a gente quer ver aqui é um desequilíbrio. Como é que surgem desequilíbrios? Como é que surgem depressões, recessões? E a gente sabe que elas surgem porque a gente está vivendo uma agora, né? A gente viveu várias, viveu uma recentemente nos últimos 10 anos também, e periodicamente acontece isso na economia. Então tem que ter alguma teoria para explicar por que a própria economia não está se autocorrigindo como deveria. É um pouquinho aquela metáfora que eu fiz na aula passada sobre o nosso corpo, né? O nosso corpo se autorregula. Você fica doente, alguma coisa está errado, aí o próprio corpo tem sistemas imunológicos, sistemas de vários tipos que vão e se autocorrigem, e na maioria das vezes isso funciona, e funciona que é uma beleza. Tanto que você está aí, então eu estou aqui, tudo bem. Essa é meio que a visão clássica. Mas, de vez em quando, acontecem coisas que os próprios mecanismos do próprio corpo não dão conta. E aí a gente quer entender por quê, o que deu errado. Então, essa análise keynesiana, como eu falei na aula passada, ele foi justamente o diagnóstico que ele fez daquela grande depressão de 1929. E foi um bom diagnóstico e funcionou na época, e o remédio que ele sugeriu funcionou, então foi usado muitas vezes, até hoje de vez em quando é usado, se bem que, como eu falei na aula passada, mesmo esse diagnóstico e esse remédio muitas vezes não funciona hoje em dia, depende da crise, depende da doença.
Ok. Então, vamos lá. A propensão marginal a consumir. Ponto 8, ponto 7, geralmente é por aí, ponto 9. Pensa nas pessoas que você conhece. Você conhece algumas pessoas com propensão marginal a consumir baixa, aquela sua tia que economiza tudo, não gasta nada, é tudo que ela recebe, ela economiza muito. E você conhece pessoas que propensão marginal a consumir muito alto, inclusive talvez maior do que aquele seu primo que gasta mais do que ele recebe, ele toma emprestado e está endividado, seria uma propensão marginal a consumir maior do que um. Ok. Então, vamos fazer isso graficamente aqui. Tá? Então, o que eu tenho? É importante a gente olhar o gráfico para ter bem claro. Aqui isso que não é oferta e demanda, não é quantidade e preço que está nos eixos. O que eu tenho é, no eixo horizontal, eu tenho o produto da economia como um todo. Quanto que a economia está produzindo? Qual que é o PIB? Pensa aqui, PIB. O PIB realizado ou o PIB potencial, a gente vai ver. Então, se tem um valor aqui distante aqui da origem, aqui a economia produz muito. Se está produzindo pouco, está próximo da origem. E aqui no eixo vertical está dispêndio. Então, dispêndio é os gastos das pessoas, é aquele C mais G mais I mais X menos N. Né? Então, uma coisa que a economia faz é produzir. Outro que a economia faz está aí, primeiro ele produz, depois as pessoas consomem, ou na forma de consumo, ou na forma de investimento, ou na forma de gastos de governo, né? ou exporta-se, né? Ou menos importação. Então, eu quero só tenha bem claro isso, porque ajuda a entender o resto. Tem o eixo horizontal é produzir e o eixo vertical é consumir. E repara que as duas coisas não precisam ser iguais, porque você pode produzir e não consumir, aí fica as prateleiras cheias, os armazéns cheios, os estoques cheios, ou você pode potencialmente, consumir mais do que você produz. Aí você está importando mais. Então, são essas duas coisas. E vamos botar essa linha tracejada aqui de 45 graus. Então, é importante você ter claro isso aqui. Essa linha de 45 graus é como se fosse um espelho. Se você pega um produto aqui, esse Y0, por exemplo, e você leva ele até a linha tracejada e aí reflete ele aqui, ele vai dar exatamente a mesma distância aqui que ele dá aqui. Então, essa linha de 45 graus, ela vai dar, se você pegar um produto, ela vai dar o dispêndio correspondente exatamente àquele produto. Ou se você pegar um dispêndio aqui, chegar na linha de 45 graus, vai dizer quanto produto foi consumido com aquele dispêndio. E repara que tem uma noção de que quando o que é produzido é consumido, você tem um equilíbrio, você tem alguma coisa está batendo, né? No longo prazo, necessariamente vai ter que ser, você vai ter que estar ali. Você não vai poder consumir o que não foi produzido, não por muito tempo. Claro que você sempre pode ter estoques. Se você está produzindo mais do que está consumindo, você pode estocar ou jogar fora. Ou se você está consumindo mais do que está produzindo, alguém está vendendo para você, alguém está dando para você, emprestando para você. Mas no longo prazo, para um país, você quer que o produto e o dispêndio estejam parecidos, estejam iguais, né? Então, é isso que a gente tem. Agora, vamos olhar essa linha que foi colocada aqui. Essa aqui é a função consumo. Então, ela é bem simples, a gente está presumindo que ela é reta, ela é linear. E o que ela está dizendo aqui? A cada nível de produto, quanto que é consumido. Lembra, se produz alguma coisa, o país produz produtos durante o ano, o que vai acontecer com ele? Parte vai virar C, vai ser consumido, parte vai virar investimento para aumentar a capacidade produtiva para o futuro e parte pode ser gastos do governo, certo? Então, vamos ver o que quer dizer essa linha C do jeito que foi desenhada.
Bom, a primeira coisa a notar é que ela não sai da origem. Ela sai um pouquinho mais alto do que a origem. Isso quer dizer que, mesmo que nada seja produzido, mesmo que o produto seja zero, vai haver um dispêndio positivo. Espera aí, como é que é isso? Você vai ter um dispêndio, mesmo se não tiver nada positivo? É claro, porque, repara, a gente precisa sobreviver. Mesmo que o país não está produzindo nada, a gente tem um mínimo biológico que a gente precisa para sobreviver. Então, por isso que é positivo. Aí você diz, mas de onde vem se ninguém produziu? Bom, sei lá. Esse é um caso extremo. Raramente um país está naquela situação de que não produziu nada. Todo, mesmo um país mais pobre, um país em guerra, vai estar produzindo alguma coisa. Mas você supõe que, se não está produzindo nada, está chegando ajuda humanitária. Nações Unidas está trazendo alguma coisa. Isso não é importante aqui, porque a gente sempre vai estar em algum lugar no eixo aqui, né? Todo o país está produzindo alguma quantidade. O importante, a gente quer saber se está produzindo perto do seu potencial ou se está deixando de atingir o seu potencial. Então, a função consumo começa aqui, num ponto relativamente baixo. Claro, se você não está produzindo nada, você vai estar consumindo pouco. Por isso, esse ponto A aqui está baixo. O dispêndio vai estar baixo, o consumo, o investimento, o gasto do governo vão estar baixo, mas à medida que for aumentando o produto, à medida que um país vai produzindo, o consumo vai aumentando. Vai aumentando, mais que você produzir, o maior que vai ser o consumo. Isso é bastante intuitivo. E repare, ele está aumentando a mesma taxa. A inclinação dessa curva está fixa. Que isso quer? E qual é essa inclinação? É a propensão marginal a consumir. Lembra o que é a propensão marginal a consumir? Ela diz, se você aumentar o produto por 1 milhão, quanto que você vai consumir a mais? Vai consumir aqueles 0,8 a mais. Então, se a propensão marginal a consumir fosse 1, tudo que fosse produzido seria consumido, viraria dispêndio. Aí essa linha C teria a mesma inclinação de 45 graus. Tudo que é produzido é consumido. Mas do jeito que ela está desenhada assim, repara que a inclinação é menor do que 45 graus. Isso quer dizer que tudo se produz uma quantidade a mais, só uma parcela daquilo ali vira dispêndio. Tá? Então, a gente já vai ver o que acontece com a outra parcela. Qualquer pergunta, deixa eu parar aqui e dizer, qualquer pergunta que vocês tenham, pode fazer a pergunta. Que eu entendo que, às vezes, esses gráficos, quem não está acostumado com gráficos, pode parecer complicado, mas é exatamente o contrário, na verdade. O gráfico ajuda, ele tem uma quantidade de informação muito grande, ele apresenta essa informação de uma maneira bem prática, e por isso que a gente usa eles, mas você precisa entender, né, saber o que ele está querendo dizer. Então, se tiver pergunta, não se acanhe em perguntar, eu repito isso quantas vezes for necessário. Tá, agora vamos ver isso aqui. Então, essa distância aqui foi produzido Y1 e foi consumido essa quantidade aqui. A gente sabe que essa distância aqui, que foi consumida, é menor do que o que foi produzido. Você pode desenhar aqui e medir. Ou o fato dela estar abaixo da linha de 45 graus quer dizer que foi consumindo menos do que foi produzido. Ok? E aí o que aconteceu com o resto? Foi produzido, parte foi consumido, mas isso quer dizer que tem sementes que não foram consumidas, tem armazéns, tem mão de obra que não foi usada. O que vai acontecer com ela? Bom, ela foi, no exemplo aqui, ela virou investimento. Então, repara que eu peguei isso aqui da apostila, mas isso aqui não está bem correto do jeito que está desenhado aqui. Vamos até corrigir para ficar melhor aqui. Deixa eu fazer o seguinte. É que essa linha aqui não é I. I é a distância entre o C e o I. Então, eu vou chamar isso aqui de... Esse
I mais C. E deixa eu afastar isso aqui. E eu vou chamar isso aqui de o I. É simplesmente nesse desenho aqui. Deixa eu botar no lugar certo. Opa. Ah, tá. Eu botei o I no lugar errado. Deixa eu ver aqui. O I é a distância, tá. Agora ficou certo. Então, agora ficou mais claro. O C é essa. Se o produto total for Y1, esse aqui é o consumo desse produto total, dessa quantidade total. Quanto que foi consumido? Foi consumido essa quantidade e esse resto aqui foi investido. Então, essa diferença, I mais C menos C, é o I, essa diferença. Repara que a premissa do jeito que foi desenhado é que, independente do produto aqui, o I é igual, porque a distância entre o C e o I está igual, está fixo. Isso tem a ver com aquela premissa que a gente fez antes aqui. O investimento não depende do nível da renda. O que ele depende é das expectativas dos investidores. Então, a gente tem isso aqui. Esse foi o produto. O que aconteceu com o produto? Qual vai ser como é que a gente parcela esse produto no dispêndio, em C mais G mais I. Aqui a gente não está levando em conta o resto do mundo, então não tem X menos N. É C, I e G. Consumo, investimento, gasto do governo. Então, esse produto aqui, Y vai virar essa quantidade de consumo e essa quantidade de investimento. Então, ótimo. Agora a gente quer analisar, ver se isso... como é que pode surgir uma crise aqui. Então, primeira coisa, tem duas coisas a entender aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. A primeira coisa a entender, eu quero mostrar que nesse ponto aqui, Y1, o C mais o I igual o dispêndio. Então, o dispêndio está igual ao que foi produzido. Tem um certo equilíbrio aí. Então, eu vou dizer isso aqui agora. Esse ponto Y1 é um equilíbrio. Dada a situação dessa economia, se essa quantidade de produto for consumido, vai gerar aquela quantidade de consumo, aquela quantidade de investimento e tudo bem. E as forças são para que isso continue assim. Mas o que acontece se nessa economia aqui, se você tivesse aqui abaixo, se uma quantidade mais baixa do que a quantidade de equilíbrio fosse produzida? Então, vamos olhar isso aqui. Vamos supor que você está nesse ponto aqui, um ponto abaixo de YI. Foi produzido isso, então o consumo ia ser esse aqui, e o investimento ia ser essa quantidade aqui. Repara que o consumo caiu. O que eu fiz agora, eu fiz cair, eu fiz uma suposição. Suponha que o produto é menor do que Y1. Com isso, o consumo também vai cair, porque o consumo depende da renda, mas o investimento continua alto, por causa daquela minha premissa de que o investimento só depende da expectativa dos investidores e nada mudou naquela expectativa por enquanto. Então, o dispêndio, repara o que aconteceu aqui, o dispêndio total nesse ponto que eu botei aqui está maior do que o produto. O dispêndio está maior do que o produto. Foi produzido uma certa quantidade, que virou consumo e bastante investimento relativo àquele produto. Então, como você tem esse investimento muito alto e o dispêndio está maior do que o produto vai aumentar no próximo ano. Então, você estava aqui embaixo, mas tem forças empurrando o produto para subir. Então, se você está com um produto abaixo do produto de equilíbrio e o investimento, as expectativas dos investidores estão altas e está se investindo, o produto vai subir. Então, essa seta aqui, ela simboliza isso. Se alguma coisa acontecer, se o produto cair aqui para baixo e não mudar as expectativas dos investidores, o consumo vai cair.
mas o investimento vai continuar. Aí você vai subir, talvez leve 1 ano, 2 anos, mas tem forças empurrando o produto para aumentar. Pelo contrário, se o produto estiver muito alto, então, se alguma coisa acontecer, aqui está o produto de equilíbrio, mas nesse ano o produto foi muito alto, então o consumo aumentou. Repara, antes o consumo era só isso aqui, mas agora com o produto alto o consumo aumentou, porque o consumo depende da renda, essa foi a nossa premissa número 1, mas o investimento continuou o mesmo que ele era. O produto aumentou, mas o investimento ficou igual. Então, de certa forma, o investimento, em termos percentuais, tá baixo. Para esse produto maior, você esperaria mais investimento. Com isso, com esse investimento relativamente baixo, o produto vai tender a cair de volta para o produto de equilíbrio. Porque você está investindo pouco relativo àquele produto, né? Então, é isso que significa dizer que Y é o equilíbrio. O equilíbrio acontece quando tudo que é produzido vira dispêndio. E a chave aqui é a quantidade de investimento. Isso que você vê. O consumo está sempre se adaptando ao produto. Se o produto cai, o consumo cai. Se o produto aumenta, o consumo aumenta. Mas o investimento aqui está sempre fixo. E o que ele depende é das expectativas dos investidores. A gente já vai voltar a isso. Então tá. Deixa eu parar aqui de novo e perguntar se tem uma pergunta. E tem um passo adicional que a gente quer fazer agora. Então, o passo adicional é o seguinte, vai dizer, bom, nada garante, o que está escrito aí, nada garante que esse Y aí seja o produto potencial. O que é o produto potencial? O produto potencial é o potencial de produção que a economia tem. Então, a economia tem tantos hectares de fazenda, tantas estradas, tantos dentistas, tantos cabeleireiros, tantas banqueiras e cozinheiros e armazéns e máquinas e enxadas. Tudo isso é o potencial da economia. Da onde ele veio de investimento passado. O investimento que foi feito no passado gerou aquela capacidade produtiva. E o produto potencial é quando você está usando tudo aquilo ali. Todas as enxadas estão sendo usadas, todos os professores estão sendo usados, todos os armazéns estão sendo usados, as estradas, os portos, os aviões, tudo está sendo usado até o seu potencial, né? E nada garante que isso vai acontecer. Muitas vezes a economia está ociosa, tem uma certa quantidade ociosa, mas quase sempre a economia tem fábricas que estão funcionando a meio termo, tem escritórios que estão fechados, tem casas que não estão sendo usadas, tem enxadas que estão paradas aí, tem terras que estão em descanso ou não estão sendo usadas. Depende da situação econômica e depende muito das expectativas, né? Expectativas afetam o investimento, e é esse investimento que vai usar muito dessa capacidade produtiva. Então, nada garante que Y1 seja, que o equilíbrio da economia seja potencial. A gente gostaria que fosse, mas talvez seja algo assim. Então, aqui, digamos que Y2 é o produto potencial da economia. Como é que não tem essa é uma informação que eu estou dando para vocês, não tem como saber isso do gráfico. Para eu saber qual é o produto potencial, eu teria que ir lá medir quantas enxadas tem, quantos hectares de terra tem, quantos carrinhos de mão, quantas britadeiras e escritórios, etc., quantas linhas de internet, linhas telefônicas, satélites, qual que é a capacidade produtiva do país, ver o que ela tem de capacidade instalada e calcular qual que é o produto potencial. Então, suponho que eu fiz isso e disse, o potencial do Brasil é Y2. É isso que o Brasil produziria. No entanto, o equilíbrio dele é Y1. Ele só está atingindo Y1. Aí você pergunta, mas por que isso? O que está fazendo com que o país não atinja o seu produto total, o seu produto potencial? Por que não está atingindo o que ele pode? Né? É que nem você e eu, assim. Eu provavelmente podia ser um professor muito melhor, uma pessoa muito melhor, tenho um potencial humano muito melhor, mas eu só estou atingindo parte deles. E talvez seja fraqueza minha, ou condições, ou psicologia, ou sei lá o que é.
E vocês têm isso, todo mundo tem isso, então ninguém geralmente está no seu potencial, mas a gente gostaria de estar o mais próximo possível. E o país também, então a gente quer fechar essa distância entre o Y1 e o Y2. E veja que o que está afetando realmente aqui é a quantidade de investimento. Se tivesse havendo mais investimento, então aumente o investimento. Repara, lembra que isso aqui está errado. Esse I aqui, isso aqui é I mais C. O investimento é essa distância aqui. Se aumentasse o investimento, e o que aumenta o investimento? As expectativas. Então, se acontecesse, de repente, alguma coisa, uma onda de otimismo, ou entrasse num governo novo, ou alguma coisa que desse um otimismo muito grande, espíritos animais, ânimo vital, essas palavras que a apostila usa, então desse um ânimo vital aqui maior, aí o investimento aumenta, então desloca essa curva para cima aqui, ela estaria aqui, e aí talvez você atingisse o Y2. Então, a chave nessa análise keynesiana é essa disposição dos investidores de investir. E aí você pergunta, mas por que eles não fazem isso então, se é tão bom a gente atingir o nosso produto potencial? É por causa das incertezas. Se você investir e, de fato, aquelas suas incertezas, aquelas suas dúvidas se realizarem, você vai perder muito dinheiro. Então, todo mundo que já faliu, que abriu um negócio, foi à falência, vai estar muito receoso, né? E já teve muito, já aconteceu, né? Gato escaldado. E investidor é isso, investidor é justamente estar buscando as situações em que vale a pena investir. E quando ele não investe, provavelmente não é assim, ele é muito pessimista. Não, ele provavelmente tem razão. Ele está captando coisas, essas incertezas são muito reais, ainda mais num país como o Brasil, cheio de incertezas. Então, Y2 aqui é o produto potencial, isso que o país poderia atingir, e seria bom que ele atingisse, porque, olha, que daí o consumo iria aumentar dessa quantidade para isso aqui. Isso aqui é bom, a gente quer isso para a economia. Então, a chave está aqui nessa, o que está afetando esse investimento. Tá, aí, então, deixa eu voltar aqui. Então, suponha que a gente está nessa situação aqui. Isso aqui é o produto potencial. E só para tornar a história um pouquinho melhor, faz assim, suponha que a gente estava, nos últimos 10 anos, nós estávamos próximo do produto potencial. Então, é mais ou menos a história do Brasil. O Brasil de 98 até 2010 estava numa situação muito boa. O Brasil cresceu muito, o produto potencial, o produto efetivo que estava se realizando cresceu muito, a situação estava bastante boa, o consumo estava em alta, a pobreza caiu, desigualdade caiu, parcelas da população que não consumiam vários tipos de produtos agora estavam consumindo. Então, o Brasil estava indo bem e, de repente, vem uma crise, e que foi mais ou menos o que aconteceu, uma crise que veio de fora, e depois essa crise, quando acabou lá fora, daí ela se perpetuou aqui dentro por causa de incertezas políticas e impeachments e políticos perversos, esse tipo de coisa toda. Então nós estávamos próximos de Y2, do nosso potencial, e caímos aqui. Aí estamos aqui, então estamos passando por isso. Agora vem coronavírus, então na verdade caiu para Y0, mas esquece isso. Suponha que a gente está aqui, Y1 mais ou menos, e a questão é o que a análise clássica falaria disso? Falaria, não se preocupe, não precisa fazer nada, porque como caiu, como está Y0, o dispêndio está baixo, o investimento está baixo, tudo, então está sobrando mão de obra. Tem desemprego, tem armazéns fechados, tem pontos de lojas fechados, tem máquinas e equipamentos subutilizados. Isso quer dizer que eles estão baratos, né? Os preços refletem que há menos demanda por eles. E como está barato, está uma perspectiva muito boa para investir. O investidor vai perceber a oportunidade, vai alugar essa terra, vai alugar o maquinário, comprar os equipamentos, contratar os trabalhadores, e porque estão baratos, né? Uma excelente oportunidade de negócio, quando todos os seus insumos estão baratos, no meio de uma crise estão baratos. E aí, porque ele está fazendo isso, porque ele tem expectativas de que as coisas vão melhorar. E daí, ao vários empresários fazerem isso,
os preços sobem de novo, a atividade sobe, o produto sobe. E aí, naturalmente, a economia tende a Y2. Essa é a visão clássica. A visão keynesiana é o seguinte, nós estávamos no produto potencial, veio crise, caímos para o produto de equilíbrio passou a ser baixo, e a gente está esperando, isso vai se resolver, o mercado vai resolver, está passando o tempo, nada está acontecendo, e aí vem uma análise keynesiana e diz, não adianta ficar esperando, porque o investidor, a solução clássica, onde o investidor percebe na baixa a oportunidade para investir, não vai acontecer, porque esse investidor está com expectativas animais, ou espírito animal achatado, né? Ele vê incertezas no futuro e ele está esperando, diz, eu estou vendo que tem armazéns baratos, eu estou vendo que os aluguéis estão baratos, equipamentos estão baratos, combustível está barato, mão de obra talvez não tanto, porque os preços são rígidos, lembra? Tem leis que não deixam abaixar tanto a mão de obra. Então, olha, eu não vou investir não. Eu vou esperar, melhor esperar 1 ano, 2 anos, deixa tudo se resolver. Então, com isso, a solução via mercado, a solução automática não está se realizando. E aí o que o Keynes diz? Não adianta ficar esperando que o investimento apareça, não vai acontecer por causa dos espíritos animais, a solução é gastos do governo. Então, deixa eu fazer aquela mesma coisa aqui, porque aqui eu preciso arrumar isso, porque do jeito que está aqui também não está bem certo. Esse G aí não é o G. O G é a distância entre o I e o G. Então, deixa eu botar isso aqui. Deixa eu acertar uma vez. O G é essa distância. O que acontece é que o governo vem e o governo vai gastar. O governo vai fazer um gasto keynesiano. Ele vai construir estradas, construir grandes obras que vai empregar um monte de gente. Às vezes, obras até improdutivas. Eu esqueci de mencionar isso na aula passada, uma coisa que sempre se fala assim, uma solução keynesiana é você contrata um monte de gente para chegar de manhã e cavar buracos, e à tarde você contrata outros para virem taparem os mesmos buracos. Peraí, mas bobagem é essa? Por que você vai fazer uma idiotice dessa? No final do dia você não tem nada. Não tem nada aconteceu. Não, no final do dia você tem um monte de gente com dinheiro na mão, dinheiro no bolso. Aí eles vão gastar e gastando eles vão aquecer a economia. Naquela música que eu apresentei na aula passada, fala assim, até guerra pode ser uma solução keynesiana. Às vezes declara guerra, quando você tem guerra, tem gastos de tudo quanto é tipo, improdutivos e tudo, mas eles aquecem a economia. Seria uma solução keynesiana. Deixa eu botar a mesma coisa aqui. Vou deixar isso bem. Esse aqui é o I. Então, esse aqui é C mais I. Vou botar aqui assim. E esse aqui é... Ok, agora está certo. Então, aqui está, voltando aqui, tá? Deixa eu começar a história toda de novo. Nós estávamos perto do produto potencial, havia um período de crise grande, depressão e problemas. Com isso, o equilíbrio da economia ficou baixo, muito abaixo do potencial. Então, isso é ruim, está muito abaixo do potencial. E o problema era que o investimento não estava respondendo a isso por causa dos espíritos animais. Aí a solução keynesiana, o governo vem e gasta essa quantidade aqui. Ele gasta essa quantidade aqui, e com isso, com o gasto do governo, o produto vai aumentar. Ele empurra o produto e chega no Y2, e agora sim o produto está igual ao dispêndio. Então, é esse gasto do governo que vai resolver. Isso foi feito, essa foi a solução keynesiana, ela foi sugerida por Keynes, foi adotada nos Estados Unidos, o New Deal. Então, houve programas de construção de pontes e viadutos, estradas e vários outros programas para aquecer a economia, e isso tirou os Estados Unidos da crise.
É interessante isso, porque esse é o tipo de remédio que você gosta, que você devia gostar, pelo menos o governo devia gostar, né? Por isso que porque qual que é o remédio? Você dizer para o governo, gaste mais. Agora, governos geralmente não precisam desse tipo de sugestão, eles já fazem isso automaticamente. O que o governo quer é gastar, porque o governo, quando você gasta, está deixando gente feliz em tudo quanto é lugar. Então, em geral, governos querem gastar. Aliás, o problema do Brasil é que o governo gasta demais. Mas numa recessão, então, talvez antes de Keynes, havia talvez esses grilhões doutrinários, que a visão liberal de austeridade, que é correta quase sempre, você tem que ser precavido, não pode gastar mais do que produz, tem essa questão de escassez, de austeridade, vale quase que o tempo todo, mas não numa recessão, não numa depressão. Tem um pouco de perigo nessa solução keynesiana, porque daí ela funciona, por exemplo, na Grande Depressão, essa solução do governo gastar mais, mas uma vez que o governo está gastando, ele nunca consegue voltar. Ele se acostuma com aquilo ali, porque a ideia é gastar para tirar o país da crise, para subir o produto de equilíbrio para perto do produto potencial, e aí quando normalizar, o governo tem que reduzir os gastos, porque esses gastos trazem dívida, trazem inflação. Vê como isso foi bem feito naquele clipe de música. Lembra que o Keynes chega lá e rapidamente começa a beber. Por que tem aquela coisa dele bebendo e depois ficando de ressaca? Aquilo é uma metáfora. A metáfora é essa. Gastar é só felicidade. É beber, ir para festas, e limousines e tudo, e você está lá bebendo, mas aí a ressaca é o preço que você tem que pagar depois. E aí tem uma hora que ele fala assim, ele acorda, o Hayek vai lá, acorda o Keynes, nós temos que ir. Aí o Keynes estica a mão e pega a garrafa de whisky e ele diz, eu vou beber um pouquinho mais. O que é isso? A ideia, a metáfora é a seguinte, é que você fez uma solução keynesiana e gastou muito, mas depois veio a ressaca, veio a dívida, veio a inflação, e aí, mas eu consigo resolver esses problemas, dívida e inflação, do mesmo jeito que eu resolvi antes, com mais gastos. Aí o Hayek chega, diz, agora não. Você tem uma hora que você tem que parar, você não vai conseguir fazer isso para sempre. Isso é aquelas pirâmides, assim, você tem dívida, você usa seu cartão de crédito, aí depois aparece a dívida do cartão de crédito, como é que você vai pagar? Pega mais 2 cartões de crédito para pagar aquele 1, depois pega 4, 16, mas tem uma hora que não dá para ir para frente. Então, depois, se tiver tempo, veja de novo aquele vídeo, ele tem, tudo lá tem uma razão, e geralmente são essas coisas que a gente está vendo aqui. Tá. Então, essa aqui é a ideia aqui. Se não ficou claro para você, olhe isso de novo. Não, isso realmente não é muito complicado, uma vez que você entende a mecânica do gráfico. E mesmo se você realmente acha que não consegue entender o gráfico, e que admitido, precisa de um pouquinho de costume para lidar com gráficos, mas a intuição básica você pode entender, essa ideia. Deixa eu fazer sem o gráfico aqui. Todo país tem uma certa potencial de produção, que depende de quanto investimento foi feito no passado, quantas máquinas e equipamento ele tem. Pode acontecer coisas que o país não está mais no potencial, ele está no equilíbrio onde ele não atinge o potencial, especialmente porque o investimento não é suficiente para atingir, para chegar naquele produto potencial. E esse investimento não necessariamente vai vir, como a visão clássica diz, por causa das expectativas dos investidores e dos preços rígidos. E aí, se esse é o caso, e nada foi feito pela visão keynesiana, o país vai ficar sempre abaixo do potencial e talvez seja uma crise, uma depressão essa situação. E a solução daí, então, é o governo gastar. Se os investidores não fazem esse gasto, o governo vai fazer esse gasto. E o governo, ao fazer esse gasto, o governo tem vários instrumentos para criar dinheiro, para criar oferta de moeda, para dar incentivos e várias formas. Quando o governo faz isso, o produto sobe, né, naturalmente, e aí, com sorte,
com o produto subindo, as expectativas dos investidores vão melhorar, as incertezas vão reduzir, e aí os próprios investidores vão começar a investir mais, e aí o governo não precisa mais ter tantos gastos. Seria uma versão sem o gráfico, mas com o gráfico fica um pouquinho mais preciso. Alguma pergunta quanto a isso? Então, vamos lá. Então, a chave toda do problema é investimento. Por que falta investimento? Deixa eu ter um ponto de interrogação aqui. Nessa história keynesiana, a resposta dele, a grande sacada dele, é dizer que é expectativas, é espírito animal, essas coisas todas que estão aqui. E isso não naturalmente vai se resolver sozinho. Repara o que está escrito aqui. Espírito animal, porque investimento envolve o futuro, e o futuro é incerto. E muitas vezes você fala assim, não, mas eu estou disposto a investir, eu sou um investidor, eu estou disposto a investir, mas o problema é que eu sinto que os outros não estão. E se só eu investir, a economia não vai aquecer, não vai para frente. Então, essa é a dificuldade. Tem que ser uma coisa que atinja boa parte da economia. Aqui está eu botei isso, é um livro, foi lançado há algum tempo atrás. Os dois receberam o prêmio Nobel já, são economistas famosos, falando sobre, tentando entrar um pouquinho nessa, o que está por trás dessa ideia de espíritos animais. Para um economista é muito estranho isso, porque a gente tende a lidar como se a economia fosse uma máquina e tudo funciona como um relógio certinho. Essa parte de espíritos animais não é muito de máquina, né? É mais psicologia. Já é mais assim, você não pode bem dizer. Então, o livro é exatamente isso, como a psicologia humana impulsiona a economia. Então, espíritos animais. Os espíritos animais são esses bichinhos cabeludos aqui. Às vezes eles estão em alta, todo mundo alegre. Às vezes eles estão receosos. Ok. Bom, aí o próximo tema está ligado a isso, é a ideia de multiplicador da renda. Esse é um elemento fácil de entender e tem um grande debate em torno disso aqui. Então, a pergunta podia ser a seguinte, você diz assim, entendi, o país está longe do potencial, não está se corrigindo isso, e o problema é porque não tem investimento, e não tem investimento por causa dos espíritos animais. Então, a solução do governo gastar, mas quanto que o governo precisa gastar? Se o governo entrar com 1 bilhão, resolve? Ou precisa de 2 bilhões, ou aqui, veja que está escrito ali, Obama, em 2008, quando a crise estava bem forte lá nos Estados Unidos, entrou com um estímulo de 800 bilhões. E eu me lembro que muitas pessoas criticaram, falaram, é pouco, tem que gastar muito mais. O Paul Krugman, que escreve no New York Times, é um outro prêmio Nobel de Economia, bem keynesiano, ele criticou, não, peraí, isso é pouco, tem que dar mais estímulo. Deixa eu te mostrar. Está aqui o Obama, uma caricatura do Obama fazendo esse gasto do governo no meio de... O Obama foi justamente nessa época dessa crise, ele deu azar de pegar a economia, pegar o governo americano numa época de crise. E o desenho está meio criticando, dizendo, olha, está jogando dinheiro, mas está jogando dinheiro dos outros, other people's money. É alguém dizendo, olha, vai ter ressaca depois, né? E aonde que vai recair a ressaca depende do tipo de estímulo de que o dinheiro está usando. Assim, mesmo se for o governo está criando dinheiro, está imprimindo dinheiro, está gerando dinheiro na rede bancária, isso vai trazer consequências no futuro. Então, tem que saber quem vai trazer inflação, dívidas, distorções de todos os tipos. Tá? Mas a pergunta aqui nesse debate, qual o tamanho que deve ser o estímulo? Essa é uma pergunta muito importante, porque você pode errar para baixo e aí não resolve, você pode errar para cima e você já gera distorções na economia. Por exemplo, a Dilma, alguns anos depois,
A crise não chegou no Brasil em 2008, nem em 2009, nem em 2010, mas a partir de 2011, 2012 chegou. E a solução, a Dilma tentou uma solução keynesiana, e aqui não foi de jogar dinheiro, nem nada assim. Nos Estados Unidos, realmente, pessoas receberam cheques pelo correio. Mas aqui foi assim de reduzir os impostos na linha branca de geladeiras e fogões, em automóveis, e dar estímulos para consumo desse jeito. E aqui no Brasil, existe certo consenso de que errou a mão. Errou a mão, foi mal feito e gerou gastos e distorções e não ajudou a aumentar o produto, não afetou as expectativas do jeito que se esperava. Então, você vê aqui, tem um pouquinho dessa briga aqui, por causa dos Estados Unidos, e sempre vai ter, porque macroeconomistas têm as escolas diferentes, tem uns que querem mais austeridade, tem os keynesianos que querem mais gastos. Então, pode ter aqui, esse é um dos pontos mais controversos de economia. E a controvérsia toda vai girar em torno do multiplicador. Então, é isso que a gente quer saber agora. O que é o multiplicador? O multiplicador é muito simples, é parecido com o multiplicador que a gente viu lá na rede bancária. Lá era um multiplicador os encaixes, era assim, se você reduzir a quantidade que os bancos têm que manter em caixa, quanto que aumenta a oferta de moeda que está sendo criada. Aqui se o governo gastar R$1 bilhão a mais, esse R$1 bilhão, bom, ele vai gerar um poder de compra de R$1 bilhão, mas além disso, as pessoas que recebem esse 1 bilhão vão gastar ele, e aí as pessoas que recebem esses gastos vão gastar, e outros vão gastar. Então, você tem um processo dinâmico em que aquele gasto inicial do governo ele vai se multiplicando e vai gerando mais e mais gasto. Então, a pergunta toda, a controvérsia toda, o multiplicador é alto ou é baixo? Se o multiplicador for alto, então, ótimo. Então, com 1 bilhão, 2 bilhões, ou sei lá, um certo gasto do governo, você consegue muito impacto na economia. Aquilo ali vai aquecer muito a economia. Se o multiplicador for baixo, mesmo que o governo vier com um gasto tremendo agora, que vai gerar a ressaca lá no futuro, não vai ter impacto, não vai ter efeito. Então, multiplicador é um pouquinho a ideia de a solução keynesiana é efetiva ou não é? Ela é forte ou ela é fraca? E você pensaria, eu não sou macroeconomista, então eu fico às vezes abismado com essas coisas. Assim, os macroeconomistas ficam discutindo essas coisas. Você acharia qual a resposta? Afinal, é fraco ou é forte no Brasil? Sempre tem um contexto. Se você não sabe, pega os dados do passado e descubra. Olhe os dados. Ou pega gastos adicionais no passado e vê se eles geraram um efeito multiplicador ou se não geraram e me diga qual é o multiplicador no Brasil, ele é alto ou ele é baixo. Mas, aparentemente, você não consegue resolver essa controvérsia desse jeito, porque nunca tem consenso. Se eu pegar os dados e fizer toda a econometria e dizer para você, no Brasil, nos últimos 10 anos, o multiplicador tem sido muito baixo. Aí os keynesianos vão dizer, não, mas é você não examinou os dados corretamente, você não pegou os dados corretos, e vice-versa. Se eles disserem que é alto, aí os mais clássicos vão dizer, não, a sua análise foi errada, tem erros ali. Então, é interessante isso, quando nem os dados conseguem resolver uma controvérsia. Mas, infelizmente, essa é a natureza do debate. Aqui está uma das razões aqui, talvez isso que é importante falar. Por que não haveria um gasto? Por que não haveria um efeito multiplicador? Por que ele seria baixo? Então, o que pode acontecer é o que chama de crowding out. A gente viu na aula passada, apareceu essas palavras. Crowding out é assim, o governo gasta e o que acontece é que, em vez disso gerar um estímulo para haver mais investimento, esse gasto do governo simplesmente ele anula e repõe, ele simplesmente anula gasto do setor privado. Tinha alguém que ia investir, mas agora o governo investiu na mesma área, o governo gastou naquela área, aí eu vou dizer, eu queria investir nessa área de, não, mas agora que o governo está lá, eu não vou mais investir. Então,
Então, isso é perverso. Quando o gasto do governo, em vez de estar estimulando, ele está simplesmente eliminando parte do investimento. Isso é ruim, porque o que você quer é investimento. Você não quer que seja gasto do governo. O gasto do governo é ineficiente, é cheio de corrupção, é cheio de problemas. A única razão para fazer é realmente para tirar você de uma crise. Se ele está eliminando o investimento, então essa solução nessas circunstâncias não é efetiva. Então, vamos ver aqui, vamos fazer um cálculo. Você vê que é bem simples a matemática do multiplicador de renda. Vamos criar um caso hipotético e ver como é que calcula. Então, a pergunta é, qual o tamanho do multiplicador? A ideia é essa, digamos assim, o governo repara que tem uma crise acontecendo, aí ele contrata várias empreiteiras, chama Odebrecht, não, Odebrecht não, chama uma empreiteira para construir uma estrada. Vamos construir essa estrada, não tanto porque a gente queira essa estrada, acha que isso é importante, a gente gostaria que o setor privado construísse isso aqui, mas vamos construir uma estrada porque construir uma estrada gera muito emprego, né? Emprego de construção civil, então vai ser um bom jeito de injetar poder de compra capilarmente na economia. Então vamos construir uma estrada, a empreiteira contrata um monte de trabalhadores que estavam desempregados por causa da crise. Esses trabalhadores, quando eles recebem o dinheiro, vão e cortam o cabelo, vão para o supermercado, viajam, vão para o dentista, fazem ou poupam, e aí esse dinheiro poupado vai virar investimento. E aí surgem essas lojas, restaurantes, que contratam mais trabalhadores e etc. Você está vendo que tem essa bola de neve acontecendo. Agora, o multiplicador, então, do que vai depender esse multiplicador? Qual que é o elemento-chave dele? A resposta é propensão marginal a consumir. Se o governo pega 100 bilhões de reais, injeta isso na economia, na forma de construções e transferências, incentivos, seja lá o que for, então você lá recebe 2 mil reais através daquilo ali. O que você vai fazer com isso? Você vai consumir ou você vai poupar? Pela nossa premissa, as pessoas têm uma propensão marginal a consumir, que é fixa, 0,8, foi no nosso exemplo, então vamos supor isso. Então, você vai consumir 0,8, isso vai poupar o resto. Então, suponha que você faz isso, você recebeu e consumiu, aí, no exemplo aqui são 100 milhões. Então, nesse primeiro momento que aconteceu, o governo injetou 100 milhões. Então, nesse primeiro momento, entrou 100 milhões na economia. Já aqueceu um pouco a economia. Mas, no segundo momento, as pessoas que receberam aqueles 100 milhões vão consumir 0,8 daqueles 100 milhões. Então, vai ter mais 80 milhões. Né? E aí, as pessoas que recebem aqueles 80 milhões vão guardar 80% e vão consumir o resto, vão consumir 64%. E assim por diante, cada vez 0,8 do que está sendo gasto adicionalmente está virando gasto. Então, você tem chama de uma série que vai até o infinito. Então, qual o tamanho dessa série? Tem uma fórmula bem simples para calcular isso. Em vez de fazer todo esse processo aqui, a fórmula é essa. Você sabe a propensão marginal a consumir, então é 1 sobre 1 menos C. E multiplica por 100. Então, nesse nosso exemplo, a propensão marginal a consumir é 0,8. Então, 1 sobre 1 menos 0,8 é 1 sobre 0,2, que dá 5. Multiplica por 100, só para ficar conversão, multiplica por 100. E o resultado é 500. Então, isso quer dizer bom, na verdade, eu nem multiplicaria por 100, pega só os 5, o multiplicador aqui é 5. Quer dizer, o governo gastou 100 milhões, mas isso gerou um impulso de 500 milhões. Multiplicador. Então, um multiplicador de 5 é um multiplicador relativamente alto. Aí você diria assim, poxa, se o multiplicador é 5, então vale a pena. Essa solução talvez seja boa. O governo gera esses
injeta esses 100 milhões, isso vai gerar gastos de 500 milhões, isso talvez seja o suficiente para tirar o país da crise. Se, ao contrário, a propensão marginal a consumir for muito baixa, for, sei lá, 0,3, aí vamos calcular 1 menos 0,3 é 0,7, 1 dividido por 0,7 é 1 ponto alguma coisa, 1,2, 1,3. Então, o multiplicador seria baixo. Multiplicador de 1, 1,1, 1,2, mesmo um multiplicador de 2 é baixo, talvez não compense, talvez não seja a solução. Repara que a chave é essa aqui, a chave é qual que é a propensão marginal a consumir. Numa crise, se quer que as pessoas consumam. O problema é que numa crise as pessoas estão meio receosas. As pessoas também, na verdade, têm espíritos animais. A nossa premissa não era essa. As pessoas estão sempre consumindo a mesma quantidade da renda. Então, está aqui a fórmula. Isso aqui pode cair numa prova, porque dá uma pergunta de prova muito, muito boa. É muito simples. Eu falaria assim, se a propensão marginal a consumir é 0,8 e o governo injetou R$1 bilhão, quanto foi injetado no final das contas? Ou a pergunta pode ser, a propensão marginal a consumir é 0,8, qual é a multiplicador? Então, você poria 0,8, faz o cálculo, dá 5. Ou outra pergunta que você podia fazer, porque tem a propensão marginal a poupar, que é simplesmente o que sobra da propensão marginal a consumir. 1 menos a propensão marginal a consumir é a propensão marginal a poupar, que ou você consome ou você poupa, um ao invés do outro. Então, se a propensão marginal a consumir é 0,8, a propensão marginal a poupar é 0,2. Então, a pergunta podia chegar e dizer assim, se a propensão marginal a poupar é 0,2, qual é a propensão marginal a consumir e qual é o multiplicador? Bom, se isso é 0,2, isso aqui é 0,8 e o multiplicador é 5. E aqui surge uma coisa interessante, que é meio contraditória com essa ideia de poupança. Repara que se todo mundo está poupando muito, se a propensão marginal a poupar está alta, o multiplicador vai ser pequeno. E aí vai ser difícil sair da crise. O governo pode fazer gastos, mas esses gastos não vão ter pernas para ir muito longe. Isso é meio contraditório com tudo que sua avó falava para você. O que sua avó falava para você? Minha filha, meu filho, é importante poupar, poupança é importante, previdência, prudência. Adam Smith falava muito de prudência. Prudência, naquele inglês antigo, é exatamente essa ideia de poupar, de não gastar excessivamente, de guardar um dinheiro para o dia chuvoso. Então, do ponto de vista pessoal, frugalidade, prudência, previdência, é muito bom. Você quer fazer isso, recomenda-se isso, e pessoas que fazem isso tendem a viver melhor do que pessoas frugais que gastam muito, que não são prudentes com o futuro. No entanto, do ponto de vista de um país, do ponto de vista macroeconômico, especialmente durante uma crise, o excesso de poupança pode ser perverso. Então, se as pessoas, o país está em crise e as pessoas, por causa da crise, estão poupando mais ainda, e essa poupança normalmente seria boa, porque ela viraria investimento ia virar a capacidade produtiva futura e aquecer a economia, mas por causa dos espíritos animais isso não está acontecendo. Então, as pessoas estão poupando e essa poupança, esse poder de compra está dormente ali. Não está virando investimento, não está virando crescimento. Então, isso chama o paradoxo da frugalidade. The paradox of thrift. É um paradoxo porque, normalmente, frugalidade é uma coisa boa, mas ali numa crise não é. Do ponto individual, é uma boa coisa. Por exemplo, numa crise, talvez seja bom você poupar, você guardar, ser cuidadoso, mas você não quer que todo mundo na economia faça isso, porque se todo mundo fizer isso, aí sim que a economia não vai sair da crise. Você gostaria que boa parte das pessoas
estimuladas a gastar. Isso é muito importante hoje, porque com a Covid está acontecendo isso, a incerteza está muito grande, muita gente está deixando de fazer compras. Eu ia comprar um carro, mas eu vou esperar, eu ia fazer uma viagem, mas é melhor não fazer, não sei lá o que vai acontecer amanhã, para aí que eu pego a Covid e vou ter gastos hospitalares, é melhor ter esse dinheiro. Então, é bom, do ponto de vista individual, fazer isso, do ponto de vista coletivo, na crise, não tá. Fora da crise, não tem esse problema, porque a maioria das pessoas vai estar gastando mesmo, então não precisam de estimular isso aí. Então, resumo. Vamos lá. Então, a análise keynesiana é isso. O problema é essa insuficiência da demanda global. Pode fazer com que a economia esteja abaixo do seu potencial, então um equilíbrio que é abaixo do potencial. O fato de ser um equilíbrio quer dizer que as forças econômicas empurram para lá, elas não estão empurrando para você sair e subir para o seu potencial, que nem a análise clássica diria. E aí a saída keynesiana para isso é o governo gerar esse estímulo, o governo gastar. Isso funcionou na Grande Depressão, isso funcionou em vários outros lugares, inclusive na história do Brasil, a gente viu que a compra e queima do café teve esse impacto, teve esse efeito, e tem muitas outras situações onde não funcionou, ou porque foi mal feito, ou por causa que o diagnóstico não foi bem feito. Então, tem que tomar cuidado, não é só uma festa, vamos sair gastando que vai resolver, tem que ser bem feito, como qualquer remédio, né? Tem que ser bem aplicado, bem diagnosticado. E aí eu botei isso aqui só porque às vezes eu estou falando isso, que você tem que ser cuidadoso. Isso aqui está entre aspas, na apostila está escrito isso. As políticas adotadas no Brasil em 2009, visando o estímulo à demanda por alguns produtos como automóveis, tiveram... desculpa, estou errado. A apostila reconheceu que o Brasil tentou uma solução keynesiana, mas a minha parte está essa aqui, é que, nesse caso, não funcionou tão bem. E gerou várias distorções. Por exemplo, um exemplo foi que o governo Dilma fez, reduziu contas de eletricidade. É uma política keynesiana, é um jeito de dar poder de compra para as pessoas. Você reduz, você força as companhias de eletricidade a cobrar menos, e isso não foi suficiente para gerar muito estímulo, e isso distorceu muito as produtoras de eletricidade. Gerou problemas que até hoje elas estão se recuperando, e foi muito perverso para elas. Então, é um exemplo de... Mesmo se as intenções às vezes são boas, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem feito. A análise clássica, como a gente viu, a gente vai voltar um pouco para esse mercado de fundos de empréstimos. A gente vai voltar para fundos de empréstimos daqui a pouco. Então, deixa eu pular isso aqui. Qual a situação do Brasil? Brasil, um dos grandes problemas é poupança baixa, crescimento relativamente baixo no Brasil, e boa parte disso por causa dessas duas coisas, quer dizer, por causa da poupança baixa, o investimento é baixo. Repara que o investimento boa parte no Brasil, isso aqui deve ter sido 2010, nos últimos 10 anos, investimento de 18% a 19% do PIB. Outros países latino-americanos, que a gente considera menores do que a gente, mais pobres do que a gente, a nossa arrogância, né? Mas eles estão com investimento maior. E a China com investimento de 40%. Então, por causa disso, desse baixo investimento, o Brasil, em parte por causa disso, tem baixo crescimento. Aí tem o sumário comparativo. Eu não vou ler isso aqui. O seu controle de leitura era em parte sobre isso. Tem todo...
Isso aí, basicamente, tirei da apostila e botei aí. Então, não vale a pena repetir tudo isso. E só para acabar hoje, vamos ver a ideia de curva de Phillips, porque daí a gente acaba redondinho nessa parte aqui. Eu já mencionei a curva de Phillips antes. É uma curva comparando desemprego com inflação. Duas coisas que você não quer, só que você não, tipicamente, você não pode simplesmente não ter nenhuma das duas. Não existe essa possibilidade. Você tem que saber qual a combinação de desemprego e inflação que seu país vai querer. Então, repara que no modelo keynesiano que a gente viu, tem esse trade-off entre desemprego. A crise é desemprego. Desemprego é quando você está longe, você está aquém do seu potencial. E quando você está aquém do potencial, tem desemprego, mas aí a inflação tende a ser baixa. Como o consumo está baixo, o investimento está baixo, tem baixa demanda pelos bens, os preços não sobem tanto ou chegam até a cair. E o contrário, quando o produto está muito alto, você às vezes está além do potencial, está produzindo mais do que realmente você tem a capacidade de produzir, você está tomando emprestado, etc. Ali tem uma demanda muito grande por todos os bens, para consumo e para investimento, então os preços vão subir. Então tem esse trade-off, a gente chama de curva de Phillips, que foi esse Phillips, primeira pessoa a articular essa ideia lá em 1959, e essa seria a curva assim. É uma curva negativamente inclinada. Muito intuitivo, né? Se você tem inflação alta, o desemprego vai ser baixo. Você está usando todos os recursos, está todo mundo trabalhando, todos os armazéns, lojas inchadas estão sendo usados. Mas se a taxa de desemprego está alta, aí você está produzindo pouco, tem pouca demanda pelos bens e produtos, logo a inflação está baixa. Vamos ver como é que da onde vem isso aqui. Então, está aqui uma curva de oferta e demanda. O inicial está aqui está o equilíbrio inicial. A demanda está aqui. Isso pelo quê? Por todos os bens e serviços da economia. E aqui está o nível de preços. E aqui está o preço de equilíbrio. Aí o que acontece? Suponha que alguma coisa acontece, nesse exemplo aqui, tem uma nova fábrica na cidade, ou alguma coisa aquece a economia. A economia mundial aqueceu e está demandando produtos aqui do Brasil. Então, alguma coisa aconteceu que, de repente, a demanda por bens e serviços cresceu. Então, ela se deslocou para cima. Com isso, o país está produzindo mais do que ele estava produzindo antes e o nível de preço subiu. Então, isso aqui é uma inflação. E você está produzindo mais, quer dizer que o desemprego está caindo. Está contratando mais gente, usando mais equipamentos, etc. Então, o desemprego cai e a inflação aumenta. Os dois estão relacionados. O desemprego cai e a inflação aumenta. Então, é bastante intuitiva a ideia de uma curva de Phillips. Se tem desemprego, não tem inflação. Se tem inflação, não tem desemprego. E a ideia, originalmente, é que para um país poderia escolher onde ele iria querer estar. Ele usa políticas econômicas, políticas macroeconômicas. Por exemplo, se você reduzir muito a inflação, você sabe que você vai ter que aceitar mais desemprego. Se você reduzir o desemprego, tipicamente vai ter mais inflação. E você, como não quer nenhuma das duas coisas, em geral, você vai querer estar numa região intermediária. Em vez de estar nos extremos, você vai querer estar numa situação intermediária. Na visão keynesiana, os formuladores de política escolhem onde eles querem estar. Depende aonde você está. Se você está com um problema de excesso de inflação, então tome políticas que aumentem o desemprego, que reduzam a inflação. Tá, aí só para acabar, deixa eu só mostrar os dados aqui. Olhe primeiro, esses aqui são dados para os Estados Unidos. Olhe os vermelhos, não olhe os roxos ainda. Veja só os vermelhos. O que o Phillips fez? Lá entre ele pegou dados de 1950 a 70, plotou num gráfico de desemprego e inflação e desenhou estatisticamente, né, ele encaixou aqui uma curva e viu que deu essa curva negativamente inclinada.
Ou seja, então, nesse ano aqui, o desemprego foi mais ou menos 3,5% e a inflação foi 4 e pouquinho. Daí, no ano seguinte, suponha, caiu a inflação, veio para cá, mas aumentou o desemprego. Aqui caiu ainda mais a inflação, aumentou o desemprego. Ele notou essa trade-off negativo aqui, e aí ele cunhou a curva de Phillips. Falou assim, existe um trade-off entre desemprego e inflação. E como a gente viu, teoricamente bate, faz sentido teoricamente. O problema veio depois de 1970, olha o roxo agora. Agora o roxo foi um ano de estagflação que eu mencionei, foi um período de estagflação, a economia começou a fazer coisas que ela não tinha feito antes, e quando você olha os roxos, você vê que não tem mais nenhuma linha negativamente inclinada. Você nem sabe se a linha estaria aqui ou se ela seria positiva, ou seja, nesse novo período, ou olhando todos os pontos roxos e vermelhos ao mesmo tempo, não existe nenhuma relação clara entre desemprego e inflação. Em parte, a explicação para isso é que desemprego, como a gente viu, depende de expectativas. Então, não é mecânico. A curva de Phillips é absoluta de mecânico. Mais inflação, menos desemprego. Menos desemprego, mais inflação. Que nem uma máquina, que nem um relógio, né? Uma manivela, uma engrenagem. Na vida real, tem psicologia, tem espíritos animais, tem essas coisas todas. E simplesmente nesse período aqui, as expectativas eram meio invariáveis. Mas aqui você vê que já mudou bastante. Então, olha aqui. Aqui é a mesma coisa do gráfico anterior, só que são um período diferente. O azul é aquele período lá do Phillips, e você vê que, de fato, o azul parece ter uma inclinação negativa, um trade-off entre desemprego e inflação. 70 a 80, parece que ficou positivo. E se você pegar 81 até 2012, parece que não tem relação nenhuma. A inflação ficou mais ou menos fixa nos Estados Unidos e o desemprego variou muito, e esse variando o desemprego não afetou a inflação. Ou se você pegar o período como um todo e tentar ver onde é que estaria a linha aqui, parece que não tem relação nenhuma. Por isso, a curva de Phillips desacreditou como um instrumento de análise, ainda se usa de vez em quando, mas simplesmente quer dizer que a relação, até pode ter uma relação entre desemprego e inflação, mas é muito mais complexa do que uma simples curva de Phillips. E aí, só para acabar, vocês perguntam, mas e o Brasil tem curva de Phillips? Está aqui a curva de Phillips no Brasil. Você vê mais uma teia de aranha de Phillips, né? Tem períodos em que a inflação está muito alta e o desemprego muito alto. Sempre o desemprego alto, sempre a inflação alta, mas você vê que não tem nenhuma lógica que isso é tudo. Cada ponto desses teria que olhar contextualmente o que está acontecendo ali e certamente não tem uma relação simples entre desemprego e inflação no Brasil. Então é isso. Deixa eu parar aqui. Então, talvez você tenha um pouco mais pesado isso aqui, mas bem interessante e dá para entender. Eu sei que se você nunca viu isso antes, se você não tinha lido antes da aula, pode ficar, peraí, eu me perdi em várias horas, mas você tem um vídeo para ver de novo e especialmente ter em mente que se isso cair na prova, vai cair de um jeito bem razoável. Isso é introdução à economia, não se espera que vocês vão ter uma visão profunda, que isso pode ficar muito mais complicado do que está aí. Mas você quer essas coisas mais básicas, né? Os conceitos e as ideias mais básicas, e dá para entender isso aqui. Tem alguma pergunta sobre isso? Segunda-feira, o que a gente vai ver vai ser mercado de câmbio de dólar, e depois tem 2 aulas de economia internacional, e depois pobreza e desenvolvimento, depois uma aula sobre economia brasileira, e aí com isso vamos acabar. Hoje vocês entregam o último controle, tem mais um controle
lá na parte de pobreza e desigualdade, e daí estamos encaminhados. Então, se não tem mais perguntas, vou parar por aqui. Bom fim de semana para todos.